SQL, relacionamento entre tabelas. É isso mesmo que você vai ver nesse vídeo logo após a nossa vinheta. Fala pessoal, nesse vídeo de hoje vamos ver a respeito de relacionamento entre tabelas no SQL. Isso serve tanto para Oracle como SQL ou qualquer banco de dados. É muito importante que quando você vai criar uma consulta SQL que utilize mais de uma tabela, você conheça os campos que se relacionam entre as tabelas, e é isso que eu vou estar explicando neste vídeo. Então, vamos lá para o meu computador para eu poder estar mostrando isso para você. Bom, estou aqui no SQL Server, né, que é o meu banco de dados, e para mim poder fazer uma consulta utilizando mais de uma tabela, eu preciso saber quais os campos dessa tabela se relacionam com a outra. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, select asterisco from funciona e vamos dar executar. O que isso vai me trazer? Todos os campos que estão dentro dessa tabela funcionam, ok? Agora vamos dizer que eu quero a tabela de cargos, então select cargos. E aí eu vou executar. Então, eu quero trazer informações da tabela funciona e da tabela cargos. Se eu fizer isso aqui, ó, notem o seguinte, vamos lá. Eu executei a minha consulta, ok? E aqui, ó, se eu verificar, aqui está aparecendo os 10 retornos, e aqui no cantinho, ó, eu tenho um total de 72 linhas. Ou seja, este é o total, essa é a minha tabela principal, funciona. Então, da tabela funciona, eu quero buscar a informação de cargos. Por quê? Porque aqui dentro da tabela de cargos eu não tenho o nome do cargo, eu preciso do nome do cargo. Para isso, eu preciso conhecer quais são os campos da tabela funciona que se relaciona com a tabela cargos. Mas antes disso, eu vou mostrar um exemplo do que acontece quando você não tem este conhecimento. E para que você tenha esse conhecimento, o melhor dos mundos é você ter uma documentação do banco de dados, porque quando você tem uma documentação do banco de dados, você vai conseguir identificar quais campos devem se relacionar com outros campos, ok? Agora, se você não tiver a documentação, aí você vai ter que começar a fazer selects em cada tabela, identificar qual que é o campo comum entre uma tabela e outra para fazer o seu relacionamento, tá? Então, vamos dizer, eu não tenho conhecimento, tá? E eu vim aqui e falei assim, ah, beleza, eu quero a tabela funciona e a tabela cargos. E fiz isso aqui. Prestem atenção, aqui a gente tem 72 linhas, e quando eu executar, ele me trouxe 4.536 linhas. Por que o SQL fez isso? Porque ele multiplicou a quantidade de funcionários encontrados na funciona pela quantidade de cargos que consta na tabela de cargos. Então, por exemplo, se na tabela de cargos tem 500 cargos, ele vai pegar os 72 vezes 500. E é assim que ele vai funcionar. Por quê? Porque você não relacionou. Então, ele não sabe o que você está querendo fazer. Tá? Por isso que é importante você relacionar as tabelas, ter o conhecimento. Então, agora eu vou explicar como você tem o conhecimento. No caso do FPW, eu tenho documentação da tabela, então fica muito mais fácil. Mas eu vou explicar aqui no passo a passo, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, funciona. Vamos dar um select na funciona e eu quero cargo. Então, se eu vier aqui na minha tabela da funciona, eu vou procurar aqui e eu vou notar, né? O FPW é um sistema que tem as tabelas muito bem organizadas, então fica muito fácil de você encontrar as informações. Então eu vou ter aqui, ó, full tipo sal e full code cargo. Como que eu sei que a full tipo sal é um campo
que é da tabela cargos. Vamos para a tabela cargos. Vou dar um executar. Eu tenho K tipo sal. Se eu tenho K tipo sal na tabela de cargos, este campo é um campo que deve se relacionar com o foo tipo sal. Depois eu tenho aqui, ó, K código cargo. É um campo que consta na funciona, que é o foo código cargo. Então, perceberam por que o FPW é muito fácil de organizar? Porque ele sempre começa, o final do campo dele é sempre igual. O que ele muda? As duas primeiras letras que correspondem ao nome da tabela. Isso facilita muito de você conseguir gravar as informações de forma muito fácil, tá? E aqui a gente tem o KCodeEmp, que vai se relacionar com o FooCodeEmp. Então, vamos fazer uma consultinha rápida aqui. Lembra? Funciona 72 linhas. Select, asterisco from, funciona, vírgula, cargos. E agora, quando eu jogar o where, é onde eu vou estar fazendo os relacionamentos dos campos. Então, o where. E aí eu vou falar, ó, FooCodeEmp. Já está aqui, ó. Quando você digita, ele já te aparece igual a KCodeEmp. Está aqui, ó. Entendeu? Agora, end, o tipo sal, está aqui, igual a K tipo sal. E, por último, end, o código cargo, que já apareceu aqui, igual a K código cargo. Agora, se eu fizer select aqui, ele vai ter que me apresentar 72 linhas. 72 linhas. Notaram? Isto é um relacionamento de tabela. Então, assim, sempre que você vai fazer algum select, você pega a sua primeira tabela, que é a sua principal, dá um select nela full. Verifica quantos registros tem nessa tabela. E aí, quando você for agregar uma segunda tabela, você sabe que a primeira tabela tem que retornar para você a quantidade de registro da união dessas duas tabelas tem que ser a quantidade de registros da primeira tabela. Com a seguinte exceção, quando você for tratar de uma val ano, val mês, que é onde eu tenho cálculos, aí sim eu vou ter mais de uma linha por funcionário, aí a coisa é diferente. Mas quando eu estou tratando alguma coisa que é linha de funcionário, por exemplo, um funcionário, ele só tem um cargo. Ele vai ter outros cargos, ele passou por outros cargos, então isso está numa outra tabela histórica. Mas quando eu estou falando da tabela funciona, que é onde eu armazeno os dados do funcionário, e eu preciso apresentar o cargo dele, eu vou buscar na tabela de cargos. Então, é um para um, e não um para muitos. Um para muitos é um da funciona para muitos de val ano, porque aí eu tenho vários registros. Então, o cara tem salário, o cara tem hora extra, o cara tem desconto de INSS, então é um para muitos. Aí tudo bem, um registro vai virar vários, porque a tabela val mês e val ano, ela tem vários registros e não um único registro. Então, essa é a grande diferença. Então, é isso que você tem que ficar ligado quando você vai fazer um select. Não conhece a tabela? Não tem documentação do banco de dados? Então, faz o seguinte. Se você não tem uma documentação do banco de dados, select na primeira tabela, dá um select com uma única pessoa, exporta para o Excel, vê os campos da tabela, vai na sua segunda tabela, dá um select nela, exporta para o Excel, pega os campos e verifica qual campo se relaciona com qual campo para você fazer o relacionamento. Uma forma que eu uso quando eu não conheço o banco de dados, eu mexo muito com o banco de dados,
e às vezes aparece um banco de dados aí para a gente analisar, que não tem uma documentação. Como que eu faço isso? Desta forma que eu acabei de falar, eu dou um select numa tabela, exporto para o Excel o que eu quero, depois eu dou select na segunda tabela, e aí eu vou verificando qual campo que se repete numa tabela na outra. Um exemplo. Por exemplo, vamos dizer que o funcionário tem um ID. E aí eu olho, fiz um select numa tabela, trouxe ID. Fiz select em outra tabela, trouxe ID. Então o campo ID, um se relaciona com o outro. Tá? Então é isso que você precisa entender quando vai fazer esse tipo de select. O que eu costumo fazer? Isso aqui, ó. Na primeira tabela, eu sempre já dou um where, pego lá o campo que identifica a matrícula do funcionário, no caso aqui nós temos o full mat func, igual, e eu pego uma matrícula. O que vai acontecer? Quando eu der um select, ele não me trouxe uma linha. Por que ele não me trouxe uma linha? Porque eu tenho empresas e eu tenho a matrícula repetindo em empresas. Então eu vou fazer um filtro aqui primeiro para mim deixar apenas uma matrícula. Então vou dar um end full code emp igual a 1. Então vou dar um select aqui e agora eu tenho uma única linha. A partir dessa única linha, eu começo a fazer os relacionamentos da outra tabela, de forma que eu sei que a linha vai ter que trazer sempre 1. Então, ó, se eu colocar aqui agora, ó, end full mat func igual a 1 não, 2, e der um select, eu vou ter uma única linha. Ah, não trouxe uma única linha porque eu tenho esse aqui em mais de uma empresa. Nesse caso, eu tenho que colocar o code emp e mandar trazer da empresa que eu quero, porque a matrícula se repete. Pronto, eu tenho uma única linha. Entendeu? Então, é assim que você faz com que a forma que é apresentado seja correta. Quando eu sei que a minha consulta está retornando corretamente, quando eu estou usando duas tabelas, que é 1 para 1, e está me retornando uma única linha. Isso é o relacionamento. E aqui eu vou mostrar para vocês a documentação. Na documentação, fica fácil. Documentação funciona. Aí eu tenho aqui, ó, PK, FK, né? Então aqui, ó, PK. PK significa que essas tabelas, que esses campos, eles estão em outras tabelas, tá? Que ele é registro primário. Então eu tenho aqui, ó, full code emp, full mat func. E aí vamos procurar aqui, ó. Cadê o que a gente estava mexendo? Que é o full code car. Quero mostrar aqui. Ó, full tipo sal, tá vendo? Ele está aqui, ó. Então, esses campos que tá com S aqui, esses campos eles se relacionam com outra tabela. Ele tem esse campo em uma outra tabela. Então, dependendo da tabela que eu vou, se eu tenho a documentação, fica muito simples, porque eu vou na documentação e eu verifico as informações, vejo quais são os campos que são comuns entre elas e faço o seu relacionamento. Tá? Isso é um relacionamento de dados no SQL, no Oracle e etc. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Deixa aquele like se gostou, compartilhe o vídeo e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. E estou deixando de presente para vocês 10 planilhas Excel, mais 3 dashboard totalmente de graça na descrição desse vídeo. Então dá uma olhadinha na descrição do vídeo e baixe o material. E não se esqueça, quero um comentário seu, o que você achou dessa aula? Você sabia dessa parte de fazer relacionamento? Sim ou não? Deixe um comentário aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.